o qual não é outro. Olá, pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar este vídeo de hoje. Porque hoje eu vou falar sobre o Evangelho. Sim, porque o Evangelho está diante de você e de mim. Só que o Evangelho que está diante de você e de mim é o Evangelho de Cristo, genuíno, puro e simples. Esse Evangelho deve estar em nossas vidas, em nossa consciência, em nosso coração, em nossas palavras. Então, esse Evangelho é o Evangelho sério, que o próprio Senhor Jesus pregou. Então, não há dúvida mais a respeito disso. Só que hoje está acontecendo o que já aconteceu lá no primeiro século. E eu vou ler aqui o que está acontecendo hoje e o que já aconteceu lá no primeiro século. Então eu vou ler aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim, ó: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, diante desse versículo, podemos perguntar: de qual mais severo castigo será digno aquele ou aqueles que nos perturbam hoje por estarem querendo deliberadamente perverter o Evangelho de Cristo? Como hoje podemos ver claramente que é assim que acontece. Qual o castigo será reservado para essas pessoas? Não sei, mas o Senhor Jesus sabe. E isso é algo que eles serão dignos de receber esse castigo, porque fizeram algo muito errado, que foi perverter o Evangelho de Cristo. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo ao perverter o Evangelho de Cristo. Eles acham que podem perverter o Evangelho de Cristo e ficar por isso mesmo, e ficar numa boa, e ficarem tranquilos, sem nenhum castigo, sem nenhuma punição. Não. O Senhor Jesus, do qual eu estou falando, é aquele que vai reservar um castigo para essas pessoas. Ele vai ser severo nessa hora, sem dúvida alguma. Então, que isso sirva de lição para você e para mim, para que nem você nem eu, em tempo algum, possamos ter a audácia de cometer o erro de perverter o Evangelho de Cristo. A menos, é claro, que você queira para si receber um justo castigo da parte do Senhor Jesus naquele dia. O que vai ser gravíssimo para você. Ele não vai passar a mão em quem fez tal coisa. Ele não vai, ou melhor, ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém que fez tal coisa. Ele não vai ser complacente com esse erro. Ele não vai ser cúmplice disso. Ele não vai dar uma recompensa para quem fez tal coisa. Pelo contrário, ele vai dar uma sentença de castigo severo. É assim que vai acontecer e ponto final. Não adianta reclamar. Não vai ter desculpa esfarrapada que vá colar para que o Senhor Jesus não te castigue por você ter pervertido o Evangelho de Cristo. Não. Não cometa esse engano. Não se engane a esse respeito. Então, hoje, infelizmente, no século XXI, está acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo na igreja que estava na cidade da Galácia, como está escrito aqui. Se você ler aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, no versículo 6 ao 9, você vai entender isso. Porque aquela igreja ali passou tão depressa para outro evangelho. Passou depressa demais. Esse é um erro que contava contra eles. Então, hoje existem muitas pessoas nessa condição também, no século XXI.
Tem muitos por aí. Inclusive, muitos são pastores, bispos e apóstolos que perverteram o Evangelho de Cristo. Por quê? Por que eles perverteram o Evangelho de Cristo? Porque a pregação do Evangelho de Cristo não traz lucro financeiro para ninguém, em tempo algum. Nunca vai trazer. Veja como foi a vida dos apóstolos que pregaram o Evangelho de Cristo. A vida de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, enfim. Esses homens nunca se enriqueceram pela pregação do Evangelho de Cristo. Pelo contrário, eles morreram pobres, digamos assim. Essa é a realidade. Mas hoje, os espertinhos que estão por aí, eles perverteram o Evangelho de Cristo e estão pregando outro Evangelho, que lhes traz lucro financeiro. Essa é a grande sacada que eles vivem. São os espertalhões, são os espertos que estão por aí. Eles acharam um meio de, por meio da pregação de um outro evangelho, ganharem dinheiro através disso. Essa é a realidade. E isso dá para se perceber claramente, dá para se notar. Você pode ver isso claramente, assim como eu posso também, sem dúvida alguma. Então, o grande erro está aí acontecendo hoje, diante da opinião pública de um modo geral, porque eles não escondem mais, não tem como esconder. Já está muito claro e evidente que é assim que acontece. E eles não podem inventar desculpas esfarrapadas para acobertar esse erro, para dizer que não sabia de nada, para dizer que não fez isso. Não, ninguém pode fazer isso, porque todas as coisas que esses homens fazem para perverter o Evangelho de Cristo está patente aos olhos daquele a quem eles vão prestar conta naquele dia. Eles vão ter que prestar conta disso. Porque ninguém em tempo algum pode perverter o Evangelho de Cristo e sair bem dessa situação. Não é assim. A pessoa vai receber um severo castigo. Pode esperar. O juiz naquele dia vai dar a sua sentença, vai bater o martelo. Vai condenar os homens que não obedeceram ao Evangelho de Cristo. É verdade. Já está escrito isso aí. Não acredita que isso está escrito? Então vamos ler aqui. Na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu ver se é a primeira ou a segunda. Aí. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim, ó. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, é isso que vai acontecer com esses homens, que não obedeceram ou que não obedecem ao Evangelho de Cristo, porque já o perverteram. Já perverteram o Evangelho de Cristo. A desobediência é essa, perverter o Evangelho de Cristo. Pregaram outro Evangelho, diferente. Estes homens sofrerão penalidade de eterna destruição. Esse é o castigo severo que vai acontecer com eles. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, esses homens que hoje estão pervertendo o Evangelho de Cristo serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É bem claro aqui. Não há dúvida disso. A sentença é essa, pronunciada pelo que está escrito aqui. E agora? O que vai acontecer com eles? É o que está escrito aqui, sem dúvida alguma. Então, já está provado isso, pessoal. Que é mau negócio para você e para mim pervertermos o Evangelho de Cristo. E para qualquer pessoa que
que esteja viva hoje no século XXI. Então, o melhor a ser feito agora, porque ainda dá tempo, pela longanimidade do Senhor Jesus, ainda dá tempo, ou melhor, Ele mesmo está dando tempo da pessoa cair em si, cair na real e se arrepender. Se purificar desse erro, de forma sincera e verdadeira. Voltar novamente para o Evangelho de Cristo, porque está escrito aqui, ó. Leia aqui, essa mensagem é para você que perverteu o Evangelho de Cristo. Essa mensagem aqui é para a sua vida que perverteu o Evangelho de Cristo. Onde está escrito ali, ó. Chegou a hora, é tempo de voltar para o Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Então eu espero que essa mensagem sirva para você hoje enquanto ainda há tempo. Então eu espero que as pessoas hoje tenham consciência disso. Do severo castigo que vai chegar para aqueles que perverteram o Evangelho de Cristo e já não obedecem ao Evangelho de Cristo hoje. São muitos por aí. Muitos mesmo. Você sabe que você está fazendo algo errado. Você sabe. Mas você continua porque esse algo errado que você está fazendo está lhe trazendo lucro financeiro. E você não quer largar esse dinheiro. Essa quantidade de dinheiro que você adquire por estar pregando o evangelho pervertido. É muito dinheiro, é muita grana. É muita grana na conta bancária, nos cartões de crédito. Você pode gastar. É ou não é? É sim. E não adianta disfarçar, não, porque é você mesmo que está fazendo isso. Por sua própria conta e risco. Você faz isso de propósito mesmo, deliberadamente. Você tem essa ação dolosa de perverter o Evangelho de Cristo e acha que está bombando com suas denominações superlotadas de pessoas. Então continue para ver o seu fim naquele dia. Onde você será banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Está escrito. Esse é o severo castigo. Justo da parte de Deus para quem faz tal coisa. Para quem tem o coração totalmente dominado pela avareza. Porque supõe que a piedade é fonte de lucro. E aí está o resultado. Então, cada pessoa agora pode claramente entender essa questão. Porque se isso aconteceu na igreja que estava na cidade da Galácia, e um texto foi escrito para a igreja de Tessalônica falando a respeito disso, então, esse assunto é gravíssimo, é um perigo gravíssimo. Perverter o Evangelho de Cristo para quem faz tal coisa é um perigo gravíssimo. De sentença condenatória mesmo, sem dúvida alguma. Então, cabe a cada pessoa agora ver onde está andando ou está fazendo de errado. Porque ainda há tempo de a pessoa largar tudo isso, abandonar essas práticas, escapar, sair fora. Dá tempo de fazer isso ainda. Mas cabe a cada pessoa individualmente tomar essa decisão firme. Porque se continuar nesse erro, aí a pessoa é que está sendo digna dessa punição severa da parte de Deus. Porque a penalidade, como está escrito aqui, ó, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, a penalidade para quem perverteu o Evangelho de Cristo, não obedece ao Evangelho de Cristo, é uma penalidade de eterna destruição. Tá bom para você isso? Se isso estivesse acontecendo comigo, eu diria que não está bom. Então, o que eu poderia fazer era abandonar essas coisas.
deixar isso para trás. Não perverter mais o Evangelho de Cristo. Não é bom para ninguém fazer tal coisa. Não é bom mesmo. Então, nós devemos nos conscientizar agora, retornar à sensatez, se purificar dos erros que nos levam a perverter o Evangelho de Cristo. A hora é essa. O Senhor Jesus está dando uma chance, uma oportunidade, talvez a última disso acontecer. Então, temos que abrir os olhos agora, cair na real, retornar à sensatez e deixar as práticas erradas, que não são convenientes para você e para mim em tempo algum. Os textos das Escrituras são claríssimos a respeito disso. Qualquer prática errada que estivermos fazendo, principalmente essa de perverter o Evangelho de Cristo e não obedecer o Evangelho do Senhor Jesus, essas práticas têm suas próprias punições da parte de Deus. Pode acontecer com você ou comigo. Então, é hora de pensarmos a respeito disso. Eu espero que essa mensagem possa levar a pessoa que está nessa condição a retornar à sensatez. É a única maneira. Porque é uma insanidade brutal, terrível, fazer tal coisa. Você está brincando com o Evangelho de Cristo fazendo isso. Você está fazendo com que o Evangelho de Cristo não signifique nada para você. E nem para ninguém. Será que seu coração está tão duro a esse ponto? Você está embrutecido por esse erro? Você está com sua consciência cauterizada por causa desse erro? Se essa for a sua condição, então é mais evidente ainda que você tem que se arrepender mesmo, sinceramente. Se compungir. Rasgar o seu coração. Se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Para que, assim, você possa pedir perdão a Ele. E Ele te perdoará. E isso, é claro, se o seu pedido de perdão e a sua humilhação for sincera diante dele. Não adianta vir com falsidade nessa hora. Nem hipocrisia alguma. Porque tanto você como eu, pelo Evangelho, temos que viver na verdade do Evangelho. É assim que nós devemos viver, em Cristo Jesus. A obediência ao Evangelho do Senhor Jesus tem que estar presente na sua vida e na minha vida também. Todos os dias, sem parar. É disso que nós devemos nos conscientizar. Então, eu espero que as pessoas hoje que estão pervertendo o Evangelho de Cristo comecem a se arrepender. Porque se isso não for feito, aí é problema de quem não quis. E aí, essa pessoa sofrerá penalidade de eterna destruição, sem dúvida alguma. Porque já está escrito a sentença pronunciada é essa pessoa. E não vai mudar. Nem Deus e nem o Senhor Jesus que inspiraram Paulo a escrever essa sentença vão mudar a respeito disso. Não, essa sentença vai ser ela vai ser aplicada na vida daquele que perverteu o Evangelho de Cristo e hoje já não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus. É assim que vai acontecer. Então, eu estou sendo bem claro aqui. Para que o que eu estou dizendo de forma clara possa ser claro para você também. Então, eu espero que você pense a respeito disso. Pense mesmo, reflita, chegue a uma conclusão. E eu espero que essa conclusão leve você a se arrepender, se purificar do erro. Ainda há tempo. Então, eu espero que essa mensagem seja ouvida por muitos por aí. Porque existem muitas pessoas que
muitas pessoas hoje que precisam ouvir uma mensagem como essa, para que assim essas pessoas possam voltar ao Evangelho genuíno do Senhor Jesus, como essa mensagem aqui está dizendo claramente. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.